Lucas capítulo 18, versículos 18 a 23. O texto diz assim: certo homem de posição perguntou a Jesus Cristo: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no reino dos céus. Depois, vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. A nossa meditação é sobre a conversa deste homem rico, com Jesus Cristo. O editor da nossa Bíblia, ou os editores da nossa Bíblia, eles colocam um título em negrito desta passagem, desse trecho, dessa perícope, denominado o jovem rico. O evangelista Mateus, quando ele registra a mesma passagem no capítulo 19, ele também diz que este homem rico era jovem. Então nós podemos imaginar que este homem tinha menos de 30 anos. Lucas se refere a ele como um homem de posição. Verso 18, um homem de posição. A palavra grega que foi traduzida por homem de posição, ela fala ou sugere acerca de um chefe ou administrador público muito bem remunerado. Um homem, portanto, jovem e rico. E o que nos importa em relação a esta passagem é que esta riqueza, seus bens, o seu dinheiro, foram empecilhos para que ele seguisse nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, a riqueza, ela é uma bênção de Deus, é uma dádiva do Senhor, mas pode se tornar um mal, dependendo da maneira que nós lidamos com ela. Na parábola do rico insensato, Jesus Cristo contou acerca de um homem que acumulou muitos bens e achou que com isso ele estava seguro. Mas aí vem a palavra de Deus para ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Se preocupou tanto com a sua riqueza e não conseguiu desfrutá-la, porque nós na verdade não temos poder sobre o nosso futuro. Tudo depende da vontade divina. O profeta Eliseu, ele foi usado por Deus para curar o comandante do exército sírio, denominado Naamã. Naamã, ele tinha lepra, e depois da cura, Naamã quis recompensar o profeta de alguma forma, lhe dando vestes, lhe dando bens, dinheiro. E o profeta recusou. Porém o seu servo, Geazi, ele não concordou com aquilo que o seu mestre havia feito. E ele foi, depois que Naamã foi embora, ele foi correndo atrás e mentindo, disse a Naamã: olha, Naamã, o meu mestre, ele reconsiderou o que ele havia dito para você. Nós temos algumas necessidades, então ele aceita sim aquilo que você puder oferecer pela cura que recebeu. E o Naamã lhe deu muitas riquezas. Sabe o que aconteceu? Geazi foi acometido pela lepra da qual Naamã fora
curado. Moral da história: colocar a segurança no dinheiro é como doença, é como lepra. Judas Iscariotes traiu o Salvador por amor ao dinheiro. 30 moedas de prata foi o preço da traição. 30 moedas de prata, que equivalia na época ao preço de um escravo. Mas a ironia da história era que Judas vendeu Jesus como escravo, pelo valor como escravo, mas ele era o verdadeiro escravo, porque ele era escravo do dinheiro. Então, substituir Deus por suas bênçãos, substituir Deus por suas dádivas, ela é algo que equivale à loucura, que equivale a uma doença. E tem um nome isso daí. Chama-se idolatria. Todas as vezes que nós substituímos Deus pelas suas bênçãos, pelas suas dádivas, substituímos o Criador pela criação, isso se chama idolatria. O homem rico da nossa história, da nossa passagem, ele tinha um ídolo. Esse ídolo era a sua riqueza, e isso o impediu de se tornar discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Normalmente nós encaramos a idolatria como um pecado exterior, um pecado externo, ligado à adoração de imagens feitas por mãos humanas. O salmista, no Salmo 115, ele mostra bem isso, e ele fala dessa situação em tom irônico. Olha o que ele diz, o salmista, no Salmo 115. Prata e ouro, referindo-se ao material com o qual o ídolo é confeccionado. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. E aí vem a ironia, né? Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Assim são os ídolos construídos por mãos humanas. E normalmente quando nós pensamos em idolatria, nós associamos a idolatria a essa adoração de imagens feitas por mãos humanas. Mas a Bíblia nos ensina uma outra realidade. A Bíblia nos ensina que a idolatria primariamente é um pecado interior, é algo que vem do nosso coração. O profeta Ezequiel registra as palavras do Senhor que ele disse contra os anciãos de Israel, os líderes de Israel. Olha o que ele registra, Deus falando acerca desses homens: estes homens, Ezequiel, levantam os seus ídolos dentro do coração. Percebe? A idolatria, ela é primariamente um pecado do nosso coração, o coração que, segundo a Bíblia, de onde procedem as fontes da vida, o coração que é o centro da nossa existência. Jesus ensinou que onde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. Sabe o que ele quis dizer? Que algo que se torna tesouro para nós, isso acontece porque a partir de um determinado momento, esse tesouro conquistou o nosso coração. Conquista o nosso coração e se torna um tesouro para nós. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas, disse Jesus Cristo. Deus requer exclusividade no nosso coração.
Quando pediram para Jesus resumir a lei, Jesus disse que a lei é resumida em relacionamentos. Relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Relacionamento com o próximo, olha, você deve amar o seu próximo como a você mesmo. E relacionamento com Deus, você deve amar a Deus de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de todo o seu coração. O homem rico, aquele jovem homem rico, colocou seu coração na riqueza. Isso afetou negativamente 3 áreas da sua vida: os seus pensamentos, os seus sentimentos e as decisões que tomou, ou a decisão aqui nesse caso especificamente que tomou. Então, primariamente, a idolatria, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração, substituir o Criador pela criação, é algo que afeta negativamente os nossos pensamentos. A idolatria prejudicou a forma deste homem de posição compreender a natureza da fé. O que é a natureza da fé? É o que a fé significa, é a essência da fé. E a pergunta que ele faz a Jesus Cristo revela exatamente isso, porque ele pergunta a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que farei para herdar a vida eterna? Nós vamos dividir essa frase em 2 partes. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que farei? Primeira parte. Perceba o foco deste homem nas obras. Para ele, a fé tem a ver com realização de obras. O que eu farei para merecer o favor de Deus? É uma visão meritória da fé, é uma visão idólatra da fé, porque enfatiza aquilo que o homem faz. O que eu farei para herdar a vida eterna? Quando nós sabemos que a fé cristã é oposta a isso. A fé cristã é o reconhecimento, primeiramente, é o reconhecimento daquilo que Deus fez por nós. Percebe? Visão correta da fé, aquilo que Deus fez por nós. Por exemplo, enviando o seu Filho para cumprir a lei no nosso lugar. Nós não conseguimos cumprir os mandamentos de Deus, mas Jesus cumpriu. E nós que estamos em Cristo cumprimos em Jesus a lei também, pelo mérito de Jesus. Não somos nós que fazemos, mas o que Deus faz por nós. Primeiro, a necessidade desse reconhecimento. Segundo, na sua pergunta, ele diz assim: o que farei para herdar a vida eterna? Veja que ele queria usufruir do direito de ser herdeiro da vida eterna. É uma visão legalista da fé, ter o direito de herança. Desejava que Deus fosse seu devedor. Eu fiz isso, eu fiz o que o Senhor me dizia, agora eu desejo que o Senhor cumpra a sua parte, porque eu tenho direito. Como herdeiro eu tenho direito. A fé cristã afirma que nós, homens, somos devedores. Não é Deus que é devedor de nós, nós é que somos devedores pelos nossos pecados. Porém, a nossa fé nos ensina que esta dívida da qual nós somos devedores, ela foi paga e perdoada por Jesus na cruz do Calvário. Nós somos devedores de Deus, embora perdoados em Jesus Cristo. Então, a natureza da fé, meus irmãos e minhas irmãs, é reconhecer o que Deus fez e faz por nós em Jesus Cristo. Mas a fé não é só isso. A fé, ela tem um outro aspecto que é muito importante e que eu gostaria de enfatizar muito fortemente nesta manhã.
O outro aspecto da fé é a obediência voluntária. E eu quero afirmar que esta obediência voluntária é diferente daquela ideia: eu obedeço porque eu tenho medo do castigo. Eu obedeço porque Deus é poderoso e eu tenho medo que, se eu não obedecer, Ele vai me castigar. Não. Eu obedeço, essa é a visão cristã, voluntariamente. Por quê? Porque eu reconheço aquilo que Deus fez por mim e sou grato. Deixa eu lhes contar uma situação. Pense que eu tenho um carro alienado fiduciariamente a uma instituição bancária. O que é uma alienação fiduciária? É uma garantia. Eu adquiro o carro, eu pago prestações mensalmente, só que a propriedade do carro fica com o banco. Se eu virar devedor, o banco vai atrás do veículo. Agora, se eu quitar as dívidas, toda a dívida, todas as prestações, aí o banco, eu que tenho a posse do veículo e utilizo o veículo para ir e vir, aí este veículo quitado, o banco vai transferir a propriedade dele para mim. Isso é alienação fiduciária. Agora imagine, eu fico devendo 3 prestações. Aí o banco, ele inicia aquele processo de busca e apreensão do veículo. E o irmão da igreja fica sabendo: puxa, o Ismael vai perder o carro por causa de 2, 3 prestações que ele não pagou. Aí ele entra em contato comigo e fala: me passa os seus boletos. Eu passo, ele pega aqueles boletos atrasados e paga para mim. Como eu vou me sentir em relação a esse irmão? Eu vou dar glória a Deus. Eu falei: Senhor, muito obrigado pela vida desse irmão. O Senhor usou como instrumento para me ajudar nesse momento difícil. Aí de repente eu estou em casa, ou eu estou em algum local qualquer, essa pessoa me liga e fala: Ismael, estou precisando de um favor. Eu estou chegando de viagem e vou chegar em cima da hora para um compromisso familiar e o meu carro está sujo. Você pode ir lá na minha casa, pegar o carro, mandar lavar e deixa lá na frente para mim? Você pode me ajudar? Gente, o que você acha que eu vou responder? É só o carro? Quer que eu limpe a casa? Quer que eu corte a grama? O que eu faço? Voluntariamente eu vou me oferecer, porque eu sou grato. Percebe a relação que há entre a gratidão e a obediência voluntária? Na fé cristã, a gratidão pelo que Deus fez por nós e a obediência voluntária à sua vontade andam de mãos juntas. A fé é isso, é ser grato e obediente voluntariamente. É interessante que os mandamentos de Deus, eles normalmente são precedidos por afirmações do seu favor por nós. Deus determina: faça isso. Mas antes, você percebe no contexto, no versículo anterior, no contexto, que há afirmações que descrevem o favor de Deus por nós. E depois vem o mandamento: faça isso. Isso em linguagem teológica, o Jonatas me corrija aí se eu falar errado, significa: os imperativos de Deus são precedidos por, ou melhor, os imperativos bíblicos são precedidos por indicativos bíblicos. O que isso significa? Os imperativos bíblicos, os mandamentos, as ordens de Deus, vêm sempre depois de indicações do favor de Deus por nós. Exemplo, há vários exemplos, mas eu peguei um ligado à idolatria. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 10, 14:
fuja da idolatria. Isso é um mandamento, é um imperativo bíblico, fuja da idolatria. Mas no versículo 13, anterior ao 14, ele diz assim: oh meu irmão, Deus sabe, eu estou parafraseando, né? Deus sabe que você enfrenta tentações, mas Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel às suas promessas, não vai permitir que essas tentações sejam acima das suas forças, ao contrário, Ele vai te dar forças durante as tentações para você enfrentá-las e finalmente o livrará delas. Deus permite que nós enfrentemos tentações, não é objeto hoje da nossa meditação, mas Ele permite isso para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para dependermos mais dEle. E eles, olha, eu sei disso, você vai enfrentar, né? Mas eu estou com você, se você confiar em mim, você vai vencer, eu vou te dar forças. Aí vem o mandamento: fuja da idolatria. Percebe como é que significa? Imperativos bíblicos são sempre precedidos de afirmativos, indicativos bíblicos que falam do favor de Deus por nós. Isso mostra que a obediência voluntária a Deus é fruto de um coração grato. O idólatra não pensa assim, porque ele se percebe como alguém que faz algo por Deus. Percebe? Nota. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele não entende. Por isso ele não consegue cumprir o outro aspecto da fé, que é a obediência voluntária. Então veja como que a idolatria ela afeta os nossos pensamentos. Pensamos equivocadamente acerca da fé. A idolatria também afeta os nossos sentimentos. O texto diz que o homem rico sentia uma necessidade excessiva de ser reconhecido. Inicialmente, diz o texto, ele chama Jesus de bom. Não é? O texto diz assim, antes da pergunta, ele diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? O que Jesus faz? Rejeita o título de bom. Ele diz aqui na sequência: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Por que Jesus rejeitou esse título de bom, dito pelo homem rico para ele? Não que não fosse verdade, Jesus de fato é bom, mas porque o homem rico o via apenas como um mestre humano. O homem rico não via Jesus como o Messias, o Filho de Deus. Mestres humanos são falhos, como qualquer homem. Somente Deus é bom. E foi isso que Jesus quis ensinar para ele. Somente Deus é bom. E sabe por que Deus é bom? Porque Ele faz brilhar o sol sobre bons e maus. Deus faz cair a chuva, ou as chuvas, sobre justos e injustos. Nossa bondade ela é relativa, porque nós costumamos ser bons para as pessoas que são boas conosco. É raro ver alguém que age bondosamente por alguém que às vezes até lhe maltrata. A perfeição da bondade está em Deus, no Pai, no Filho e no Espírito. Como que Jesus responde então a pergunta daquele homem rico sobre como fazer para herdar a vida eterna? Ele cita 5 mandamentos, né? Diz lá: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Se você for um bom observador, você vai perceber que Jesus cita somente os mandamentos ligados à relação de um homem com outro homem, de homens com outros homens. É a relação horizontal, a nossa relação entre nós. Jesus cita mandamentos ligados a essa relação. Ele não cita os mandamentos da relação vertical, que define a nossa relação com Deus, ou os nossos relacionamentos com Deus. Isso são citados esses mandamentos são o mandamento 1º ao 4º, e aqui ele cita os mandamentos 5º ao 9º, que, como eu disse, rege a nossa relação com os homens. Por que será que ele fez isso?
Eu entendo que Jesus fez isso porque quem se relaciona bem com o próximo se relaciona bem com Deus. Esse é o parâmetro. Quem se relaciona bem com o próximo se relaciona bem com Deus. É por isso que João, ele diz na sua carta, na primeira carta, ele diz assim: aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Percebe? Então, se eu não conseguir regularizar a minha relação com o próximo, eu não tenho relacionamento com Deus. Jesus queria que este homem refletisse sobre isso, sobre a sua conduta, como tem sido a relação com as pessoas. O correto seria ele reconhecer a sua incapacidade de cumprir os preceitos da lei. Porque quem nunca desobedeceu pai e mãe? Quem nunca desejou a morte no seu coração para uma pessoa que lhe faz mal? Quem nunca teve pensamentos libidinosos? Quem nunca falou mal de alguém? A resposta certa seria ele reconhecer: se depender da obediência aos mandamentos, eu estou lascado. Mas ele estava com um desejo tão exagerado de obter a aprovação das pessoas, que ele mentiu. Veja o que diz o texto aqui. Replicou ele, depois que Jesus lhe falou acerca dos mandamentos, replicou ele: tudo isso tenho observado desde a juventude. Eu obedeço a tua lei, eu obedeço os mandamentos. Ele precisava de reconhecimento, mesmo que mentisse para isso. Necessitava ser admirado pela sua conduta. Olha como eu sou discípulo de Deus, eu cumpro as suas normas. Ele necessitava ser admirado. E todas as vezes, meus irmãos, que nós necessitamos ser admirados, mesmo provocando uma imagem enganosa, falsa acerca de nós mesmos, nós estamos valorizando indevidamente a nós mesmos. E essa é a dimensão mais profunda da idolatria, porque é nós nos colocarmos no lugar de Deus. Eu não preciso do auxílio divino para obedecer à lei, eu faço isso pelo meu próprio esforço. Ser valorizado é importante, todo mundo deseja, mas mentir para isso não. Isso é idolatria. Há um texto que eu gosto muito, particularmente, que é Romanos 12:3, que diz assim: pela graça de Deus, nós devemos pensar com moderação acerca de nós mesmos. Pela graça de Deus, devemos pensar com moderação acerca de nós mesmos, nem mais e nem menos. Pensar menos é ser dominado por um sentimento de inferioridade que traz abatimento. Pensar mais acerca de si mesmo é ser dominado por um sentimento de superioridade indevido, porque não é verdadeiro. Nós não somos melhores do que ninguém. Cada um tem sua vida, cada um tem as suas necessidades, seus desejos, suas habilidades, né? E eu gosto desse texto porque fala que a graça de Deus é que me ajuda a pensar com moderação. A graça de Deus me ajuda a pensar no ponto certo. Por quê? Porque ela me faz lembrar que eu sou pecador. Nós somos pecadores, então não há motivo para eu alimentar sentimento de superioridade. Nós todos somos pecadores, não sou superior a ninguém. E ao mesmo tempo, a graça nos faz lembrar que nós somos pecadores amados por Deus, em Jesus Cristo, seu Filho.
isso tira todo sentimento de inferioridade. Alguns já sabem da minha história, eu já contei em outras oportunidades. Eu fui um jovem com uma muito baixa imagem, autoimagem, sentimento de inferioridade muito forte, achava que todo mundo era melhor do que eu, e eu me abatia com isso, até que o Evangelho me mostrou que em Jesus Cristo eu sou amado de Deus, independentemente de como eu sou. Substituir o Criador pela criação afeta negativamente os nossos sentimentos. Nossos sentimentos ficam desequilibrados, a gente quer um reconhecimento que não precisa, a gente quer ser admirado de uma forma desnecessária, a gente quer aceitação, que todos esses são desejos legítimos, mas se tornam exagerados na vida do idólatra. E para finalizar, a idolatria, ela afeta as decisões que nós tomamos. Jesus deu uma segunda oportunidade àquele jovem rico para abandonar o seu ídolo, para abandonar a riqueza. E ele diz lá no verso 22, depois que o jovem respondeu que ele já tinha tudo, ele observava, né, os mandamentos ele observava desde a juventude e tal, olha, todo mundo olhando para ele, olha que servo abençoado, não sei o quê. Aí Jesus diz para ele: uma coisa te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e segue-me. Eu confesso a vocês que quando eu li a Bíblia nas primeiras vezes, eu ficava sempre em dúvida com esse texto, porque eu imaginava que eu teria que vender tudo que eu tinha, dar aos pobres, antes de seguir Jesus Cristo. Eu li isso aqui e falei, não pode ser outra coisa, né? Mas depois que eu amadureci nas Escrituras, eu compreendi que Jesus disse isso para aquele homem, que ele tinha que vender tudo que tinha, dar aos pobres e depois seguir a Jesus Cristo, porque a riqueza era o ídolo do seu coração, a riqueza era o seu Deus. Ele precisava ser liberto da adoração deste ídolo. Nós lemos na liturgia 1 Timóteo 6, 9 e 10, texto muito rico, né? Porque ele diz assim, especialmente o verso 10: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e conduz a muitos sofrimentos. Perceba, ele não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E mais do que isso, a pessoa pensa que o dinheiro vai lhe trazer felicidade. Não é isso que a gente ouve? Vai trazer felicidade. E Paulo termina aqui dizendo: a raiz de todos os males, que conduz a muitos sofrimentos, é o amor ao dinheiro. A idolatria é ligada ao dinheiro, ao amor ao dinheiro, melhor dizendo, e ela sempre tem um preço, e esse preço nunca é favorável a nós. Sabe por quê? Porque o ídolo, ele exige adoração no seu altar, exige que nós nos sacrifiquemos no seu altar, e isso leva à experiência de muitas dores, isso leva à experiência de sofrimentos, porque diante do ídolo nós entregamos toda a nossa energia, a gente se desgasta, a gente trabalha, a gente luta, e depois percebe que tem satisfação, mas a satisfação é temporária, não é perene, não... Aí eu tenho que voltar, tenho que fazer mais. É como se fosse aquela dependência química, né? A pessoa é dependente, depois que ela faz uso da química, ela fica sóbria,
Aí ela entra num estágio assim de depressão. Mas por que eu fiz isso? Eu devo ter falado coisas agressivas, eu fui agressivo, eu falei coisas indevidas, eu criei problema, eu falei de modo indevido para pessoas que são importantes para mim. Por que eu fiz? A pessoa entra numa depressão, mas depois passa o tempo, ela sente necessidade novamente de fazer uso da química. Veja que o ídolo, porque aí ele vai sentir satisfação. O ídolo é assim, ele quer que nós prestemos sacrifício no seu altar, mas a satisfação, ela é sempre temporária. Por isso, Agostinho, pastor e teólogo do século V, ele afirma algo interessante. Ele afirma que não há paz, não há quietude, não há descanso sem Deus. Ele diz o seguinte: o coração humano permanece desassossegado, permanece inquieto até descansar em Deus. O coração humano permanece desassossegado até descansar em Deus. E incrivelmente aquele jovem optou pelo ídolo a seguir Jesus Cristo. Por quê? Porque ele estava escravizado pelo ídolo. A idolatria não prejudica somente o indivíduo, a idolatria prejudica a família e o entorno do homem também. Sabe por quê? Porque quando nós prestamos sacrifício ao ídolo, não há tempo para a família, não há tempo para o marido, para a esposa, para os filhos, não há tempo para a igreja, não há tempo para a igreja, porque o tempo é gasto no altar para sacrificar ao ídolo. Alguém, como muitas vezes eu fui abordado nesses termos: pastor, nós vivemos num tempo difícil, que exige muito de nós. E eu disse para a pessoa: eu concordo com você, é por isso que nós precisamos seguir aquilo que o apóstolo Paulo ensina em relação ao tempo. Lá em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo nos ensina a remir o tempo, a resgatar o tempo, a redimir o tempo. E ele ainda continua dizendo: porque os dias são maus. Nós precisamos redimir o tempo porque os dias são maus. Naquela época ele já falava isso, na nossa época não é diferente. Como vamos remir o tempo? Aí na passagem ele dá várias instruções lá em Efésios capítulo 5, mas eu separei 4 que eu vou mencionar rapidamente. Como remir o tempo? Compreendendo a vontade de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, precisamos separar um tempo para leitura e meditação na Bíblia. Além de compreendendo a vontade de Deus, se enchendo do Espírito. Sabe como nós nos enchemos do Espírito? Orando. Senhor, ajuda-me, encha-me do teu Espírito, para que eu viva conforme a tua vontade, aquilo que eu aprendi na tua palavra. Outro aspecto: dando sempre graças a Deus, gratidão. Outro aspecto: nos sujeitando uns aos outros, é o relacionamento. É difícil para nós, mas nós precisamos aprender a nos relacionar, a ceder muitas vezes, a ouvir o outro. Eu falo isso porque é muito difícil para mim. Como vamos remir o tempo? Bíblia, oração, gratidão, relacionamentos saudáveis. Só remindo o tempo encontraremos soluções para os desafios e perigos da vida atual. Não permita que a idolatria faça com você aquilo que fez com o jovem. Ele deixou de seguir Jesus Cristo porque ele era escravizado pelo ídolo. Concluindo, a idolatria é um risco para nós cristãos. Não é para quem está fora da igreja, é para nós cristãos. É por isso que Paulo fala: fujam da idolatria. É por isso que João diz assim: filhinhos,
guardai-vos dos ídolos. Paulo, ele é firme, né? É contundente. Ele não tem meias palavras. Fujam da idolatria. E João já é mais amoroso, né? Mais acessível. Fala: filhinhos, guardai-vos, guardai o coração de vocês dos ídolos. Não substituam Deus pelos ídolos. João Calvino disse que no primeiro volume das Institutas da Religião Cristã, que a imaginação humana é uma fábrica de ídolos. Irmãos e irmãs, nós precisamos orar a Deus e pedir que, em nome de Jesus Cristo, seu Espírito nos ajude a examinar nossa vida. E havendo ídolos, nosso coração seja liberto deles. Porque os ídolos nos afastam de Deus, afetam negativamente os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a tomada de decisão. Isso prejudica a nossa família, prejudica a nós em primeiro lugar, prejudica a nossa família, prejudica o nosso entorno. Eu queria encerrar esse nosso momento com uma palavra de oração. Senhor, Tu me conheces, Tu sabes que muitas vezes eu ofereço sacrifícios no altar da idolatria, no altar de um ídolo, porque eu substituo algumas vezes as dádivas que o Senhor me concede, substituo o Senhor pelas dádivas que o Senhor me concede. Ó Deus, se essa for a experiência de alguns dos meus irmãos e irmãs aqui nesta manhã, nós queremos Te pedir que Tu nos ajudes a adorá-lo, nos ajudes a identificar os ídolos existentes em nosso coração, para que eles não nos dominem e não afetem a nossa maneira de pensar, não tornem os nossos sentimentos desequilibrados, a ponto de ficarmos irritados e agressivos com pessoas que amamos, e não afete também as nossas tomadas de decisão, porque as nossas decisões são importantes para que a nossa vida seja bem-sucedida. Tem misericórdia de nós, ó Deus, porque nós queremos viver na Tua presença, não queremos nos afastar de Ti, queremos experimentar o relacionamento profundo contigo, de bênçãos em Jesus Cristo, e assim sermos bênção para nós mesmos, para a nossa família, para os irmãos da igreja e onde o Senhor nos colocar. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.